Então vamos lá, mais uma aula aqui para o curso de HTML e CSS. Nessa aula a gente vai ver como é que funciona a propriedade position, e nada mais é do que como é que os elementos vão se comportar na tela de acordo com outros elementos. Por exemplo, eu tenho uma div, como é que ela vai se comportar de acordo com o parágrafo, com outras div, com span. Eu vou definir como é que a minha div, que é aquele elemento ou qualquer outro tipo de elemento, vai se comportar na página. Bom, para começar, a gente vai começar com a div, criando uma div aqui, e essa div eu vou colocar uma class nela, e essa class vai se chamar caixa verde. Vai ser basicamente uma caixa verde aqui na tela. Como eu criei class, eu vou lá no meu CSS, no meu arquivo CSS. Se você já não viu como é que funciona, para linkar, volta aí, lá nas primeiras aulas você vai entender como é que linka. É bom que você assista todas as partes do curso aí, porque tem meio que uma sequência. Bom, vim aqui no meu style CSS, vou colocar aqui a minha classe, ponto, estilizar a classe. O nome da minha classe é caixa verde, abre, fecha colchetes, vou colocar uma largura para ela de 200 pixels, vou colocar uma altura para ela height de 200 pixels e vou colocar uma cor para ela, um background color nela de green, porque essa é a caixa verde. Salvei, vou atualizar, minha caixa verde vai aparecer aqui. Então, a propriedade position, normalmente ela vem static para todos os elementos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, position e colocar static, não vai alterar em nada. Então, o normal é o estático. No estático, ela vai seguir o padrão. Se eu criar outra caixa aqui, por exemplo, vou criar outra caixa aqui, ó. Vou colocar uma div class caixa vermelha. Vou salvar. Eu vou colocar só para vai deixar aqui embaixo mesmo. E eu vou copiar tudo aqui só para ficar mais rápido e vou colocar aqui, ó, vermelha. E aqui eu vou alterar a cor, né? Vou colocar ela vermelha também. Add. Salvar, atualizar. Viu que seguiu o padrão? Não mudou nada. Continua a mesma coisa. A caixa vermelha está embaixo. Por quê? Porque a div normalmente se comporta como bloco. Então já vai pular para a linha de baixo. Então vai ser empilhado exatamente igual. Se tiver static ou se não tiver aqui, o comportamento vai ser o mesmo. Vou até tirar aqui para vocês verem. Não mudou nada. Mas também existem outras formas de se comportar, né? Não existe só o padrão no position. Por exemplo, existe o relative. Position relative. Vou salvar aqui, vocês vão ver que também não alterou nada. Mas agora eu consigo colocar distâncias através dessas propriedades aqui, ó. Por exemplo, top 100 pixel. Vou salvar, ele vai dar uma distância para o top. Viu que engoliu a caixa de baixo, o elemento de baixo? Então, ele é relativo. Ele não se importa com os outros elementos. Pode ter um elemento que for aqui, ele vai engolir. Inclusive, ele não vai respeitar nem as bordas da tela. Por exemplo, eu posso colocar aqui o top menos 100 pixels. Você vai ver que ele vai engolir parte da caixa aqui, ó. Vou colocar 150 pixels aqui, ó. Ele vai engolir a caixa quase toda aqui, ó. Então, o relative, ele não respeita aqui os outros elementos da página. Inclusive, por exemplo, eu vou tirar essa caixa vermelha daqui e vou tirar ela aqui, ó, e vou colocar um texto. Vou colocar um P aqui, ó. E vou colocar um Loren. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais desse Loren aqui, para ocupar mais parte da tela. Bom, só esse tanto aqui já tá bom. Vou salvar. E vou atualizar a página aqui. Beleza. Aqui, tá vendo que tá o relative aqui, ele continua ocupando a mesma quantidade aqui da página. Mas se eu também colocar aqui, ó, um top de 250 e salvar, olha aqui o que vai acontecer, ó. Ele vai parar no meio do texto. É igual eu falei, relativo, ele não respeita os outros elementos da página. Ele vai passar. Eu posso colocar aqui, ó, left 200 pixels. Aqui ele ganhou 200 pixels para a direita aqui. E o espaço da caixa continua aqui, ó. Ele tá aqui.
sendo respeitado. Então, essa é a propriedade relative. Relative é assim que funciona. Por exemplo, existe outra propriedade que chama absolute. Vou salvar aqui, ó, e vou atualizar. Agora ele está absoluto. O texto, tá vendo que o texto já subiu um pouquinho aqui, porque ele parou de ter o espaço reservado da caixa aqui. Então agora ele está absoluto. Ele vai para qualquer lado da tela que eu queira. Por exemplo, eu quero que ele fique colado no top aqui, ó. Eu vou colocar 0 pixel aqui, vou salvar e vou atualizar. Ele colou lá no top. Eu quero que ele fique colado na esquerda. Na esquerda nem faz sentido, né? Vamos pôr ele colado na direita. Vou colocar 0 pixel aqui, ó. E vou salvar. Ele vai ficar colado na direita ali, ó. E ele tá colado na direita, mas se eu scrollar aqui, ó, se eu rolar, ele vai descer. Ele vai descer o tanto que tiver aqui de página para baixo aqui. E eu também posso colocar ele colado em qualquer canto. Eu posso colocar ele embaixo. Inclusive embaixo aqui, ó, no bottom. Vou colocar 0 pixel e vou tirar o top aqui, ó. Porque, né, senão ele não vai fazer nada. Ele vai respeitar o primeiro comando aqui. Colei no bottom. Aqui ele vai ficar na primeira parte da tela. Vê se eu scrollar aqui, ó, ele vai descer, ele vai ficar aqui onde ele parou. Por quê? Porque ele tá absolute. Então ele não desce. Aqui ele não vai descer. Para que ele desça, eu tenho que usar outra propriedade. Eu tenho que usar o fixed. Se eu usar o fixed, ele vai descer. Aqui, ó, aí ele fica fixo. O fixed é muito usado para, por exemplo, eu quero deixar aqui um menu aqui em cima. Aí eu coloco aqui, ó, top. E coloco 0 pixel. Ele não vai sair aqui de cima. Por mais que eu role a tela, ó, eu tô rolando a tela e ele não sai aqui de cima. Então, quando eu quero que fique fixo, é o fixed. Absolute, ele vai ficar onde ele está na tela. Mesmo se eu rolar a tela, ele vai ficar parado no mesmo lugar. E o relative, ele vai ficar aqui na tela. Vou colocar aqui o relative, vou salvar. Ele vai ficar aqui na tela e vai respeitar o tamanho dele aqui. Então, assim ele funciona com elementos que estão fora da página. Agora vamos recriar aquela caixa vermelha e vamos colocar ela aqui dentro do nossa classe verde. A gente já viu como é que funciona isso, colocando classes pai e classes filho, né? Elementos pai e elemento filho. Eu vou colocar aqui caixa vermelha novamente. Vou salvar, vou ali no meu estilo e vou copiar aqui de novo. Só que agora eu vou colocar um pouquinho menor, né? Eu vou colocar aqui vermelha. Opa! Eu vou colocar ela um pouquinho menor porque a gente vai ver como é que ela se comporta de acordo com o elemento pai. Vou colocar aqui red de novo, vou salvar e vou tirar aqui o position. Vamos colocar... Pronto, a caixa vermelha está aqui. Então eu vou manter a minha caixa pai, que é a caixa verde. A div verde é a div pai e a div filha é a que está dentro aqui, ó. Então eu vou manter essa caixa vermelha relativa ao texto, né, para dar esse espaço aqui no texto. Eu até posso tirar esse top aqui, não tem importância. Vou salvar, atualizar, não vai acontecer nada, porque ele já estava colado no top, né? Então, aí agora eu vou colocar essa minha caixa vermelha absolute. Vou colocar ela absolute. Ela vai ficar absolute da classe pai. Então, se eu mover ela aqui, você vai ver que não vai dar distância aqui pro topo. O topo aqui, a caixa pai, que é a verde, ela não vai se mexer. Eu vou colocar aqui um top e vou colocar aqui 20 pixels. E vou salvar. Salvei, atualizei. Viu que a caixa verde não se moveu? Quem se mexeu foi só a caixa vermelha. Então, se eu uso o absolute dentro de uma outra caixa, por exemplo, eu quero que ela se mova 50 pixels para baixo e 50 pixels para a direita. E vou atualizar aqui, ó. Viu que ela ficou aqui no meio da página? Agora eu posso mover o elemento pai aqui. Por exemplo, eu posso colocar ela fixa. Fixed. Salvar. Aqui. O texto transpassou, né? E ela tá fixa. E eu posso colocar aqui também ela aqui, ó. Position. 400,
Não, position já tá. Eu vou colocar top 400 pixels e left 100 pixels. Vou salvar e vocês vão ver que como a vermelha está absolute dentro da verde, ela vai acompanhar. Olha lá, a minha caixa verde veio parar aqui embaixo, fixa. A caixa vermelha vai vir junto. Assim eu posso controlar elementos filhos, ou seja, eu posso colocar um elemento dentro do outro e esse elemento vai seguir o outro de acordo com o meu position aqui, ó. Coloquei ele absolute, ele vai ficar absolute dentro do verde. Então funciona também. Outro tipo de propriedade que eu posso pôr no position também é o sticked. Vou salvar, vou atualizar, aí eu vou voltar ele lá para cima para vocês verem como é que funciona. Tá vendo aqui que ele é parecido com o relativo. Ele mantém aqui também a parte do bloco aqui, ó. Então ela vai segurar aqui o tamanho fixo dela aqui. Só que se eu colocar um top aqui, ó, e eu colocar 0 pixel, se eu rolar a tela, deixa eu salvar aqui, deixa eu atualizar. Se eu rolar a tela, ela vai continuar fixo aqui, ó, quando tá o stick. Se eu rolar, colocar um top, ela vai ficar fixa aonde eu coloquei. Bom, então esse foi o elemento position do CSS. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, dá um curtir aí no vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.